Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos. Vamos aqui mais uma vez para continuar o nosso tema, nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Tivemos uma pausa de uma semana. Semana passada o Sandro deu uma aula muito boa mesmo. Foi bastante interessante a abordagem, superficial, porque não dá pra gente se aprofundar muito, mas uma abordagem muito bacana. Trouxe ali inclusive as origens batistas, né, na nossa aula especial aí do dia da Reforma Protestante. Então quem não assistiu, assista esta última aula que foi muito legal. Aí hoje nós vamos continuar o tema. Então nós entramos aqui em Romanos 9 e começamos o tema a respeito da soberania de Deus. Então essa já é a terceira aula. Então a parte 3, ainda temos pelo menos mais uma, que eu tenho certeza, né? Que aí já vai entrar para o capítulo 10, a gente está finalizando aqui o capítulo 9, se tudo der certo hoje, vamos trabalhar aqui o bloco do 19 ao 29, depois ainda tem mais um bloco que vai finalizar o capítulo 9 e iniciar o capítulo 10. Então hoje falar mais uma parte aí a respeito do tema soberania de Deus. Algumas coisas eu acabo adiantando, algumas pautas, né? Então você vai ver que alguns temas eles se repetem. Mas também acho que isso é importante porque o Paulo está falando de uma coisa que está toda amarrada. Tudo aqui está interligado. E inclusive interligado com outros escritos de Paulo. E aí a gente precisa recorrer a todo o compêndio de material, de informações que nós temos de Paulo, para a gente poder compreender esse tema tão importante, tão complicado, de uma forma saudável, sem pender nem para um extremo e nem para o outro. Porque nós vemos que quando a gente fala sobre a soberania de Deus, a gente tem duas tendências. Ou a gente pende para um lado mais determinista, onde a gente transforma Deus num ditador, que arbitrariamente sai escolhendo quem vai para o céu e quem vai para o inferno, baseado única e exclusivamente na sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, mas acredito que também não se aplica assim dessa forma, nesses termos, quando a gente fala sobre a salvação de vida eterna. Ou também a gente pode pender para o outro extremo, que é o extremo onde nós transformamos o homem no autor de sua salvação. Então a gente vai cair numa meritocracia e numa causalidade extremada, onde nós somos os únicos responsáveis pela nossa salvação. Então acho que a gente tem que ir nem para um lado e nem para o outro. Nós temos que tentar entender aqui numa perspectiva bíblica e numa perspectiva prática de como que a gente entende a soberania de Deus. Então vamos fazer a oração para a gente poder começar a aula. Temos bastante coisas para falar hoje. Então vamos orar para o Senhor poder abençoar, organizar as nossas mentes e nos dar um espírito favorável para que possamos refletir sobre as Sagradas Escrituras. Senhor meu Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo privilégio que temos, Senhor. O privilégio que temos de estar aqui neste momento, reunidos ainda que à distância, mas todos no mesmo espírito, no espírito de aprender e de prosseguir em aprender, Senhor. Que o nosso aprendizado nas Tuas Sagradas Escrituras seja contínuo, que ele seja incessante, que a gente sempre esteja pronto, Senhor, para ouvir, sempre estejamos prontos para refletir sobre a Tua Palavra e que ela sempre se renove para as nossas vidas. Que mais esta aula nós possamos entender, Senhor, os teus desígnios para as nossas vidas e entender que o Senhor é soberano, mas que nós também temos um papel, nós também temos uma função nesta obra de salvação que o Senhor desenhou para nós. Então eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos primeiro para a leitura, né? Última aula nós lemos o bloco 6 até o 18.
foi isso, né? A gente leu do 6 ao 18 na última aula. E aí Paulo vinha falando a respeito da rejeição de Israel não ser incompatível com a justiça de Deus. Porque se Israel foi rejeitado, certo? Eu ainda usei a palavra que Paulo dá o exemplo do faraó, que teve o seu coração endurecido, e que quando Paulo fala sobre esse endurecer o coração, é a respeito de que o endurecer o coração, baseado ali em Romanos 1, é quando as pessoas resistem a Deus, e aí Deus entrega a elas as próprias paixões e desejos delas. Então não quer dizer que Deus arbitrariamente endurece um coração. É um coração que já está endurecido e que não há mais ali um investimento. A gente lembra bastante da passagem que fala que o Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E logo existe a recomendação: não resistam ao Espírito, porque ele está a todo tempo tentando nos convencer. Não há arrependimento sem convencimento. Não há arrependimento se você não assumir o seu lugar de culpado. Todo mundo quer ser inocente, ninguém quer ser culpado. E se você ainda não acreditou na sua parcela de culpa, se você ainda não entendeu que todos nós estamos debaixo do peso do pecado, então não há do que se arrepender. E se não há do que se arrepender, a gente vai continuar vivendo a nossa vida apontando dedos e mandando pessoas para o inferno. Por quê? Porque eu acredito que eu sou merecedor do céu e aquela pessoa eu não quero ter comigo. Então, acho que isso é central para o entendimento da mensagem do Evangelho, que nasce sempre com um chamado ao arrependimento. Aí a leitura segue aqui no verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Isso falando a respeito de Deus, né? Porque se Deus, e aí isso é um ponto conflitante a respeito do calvinismo, porque eles acreditam que esta obra de salvação, este chamado de Deus para os homens, ele é irresistível. Se o homem não pode resistir ao chamado de Deus de salvação, então Deus salvou quem ele quis chamar. Quem ele não quis chamar, ele deixou para ser condenado. E isso torna a salvação algo arbitrário. Então, mais ou menos este é o questionamento que está fazendo aqui. Porque se Deus não pode ser contrariado, então por que ele me condena? Já que eu estou sendo condenado exatamente porque ele mesmo não me chamou. Esse é o pano de fundo aqui do questionamento. E aí ele segue no verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados, para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Muito bem, vamos trabalhando aqui por partes. Então, eu meio que já trabalhei o primeiro versículo, né? Quando
do que Deus pode se queixar, uma vez que Ele é este autor da salvação, e Ele salva quem Ele quer. Ele chama, e este chamado, esta graça de Deus, ela é irresistível. Então, se ela é irresistível, quem Ele chamou não vai resistir e vai atender. Então, quem Ele não chamou não vai atender. Virou arbitrário. Então, eu coloquei aqui o questionamento a respeito do verso 19. Deus, um ditador? É importante a gente pensar a respeito disso, porque nós temos, numa teologia comum, eu não estou falando de teologia acadêmica, né, a teologia das academias, das universidades, dos seminários, mas a teologia do povo, a teologia do chão da vida, que as pessoas praticam e entendem, como elas veem o mundo e como elas se relacionam com Deus. A gente vê Deus como um ditador. Normalmente. Nós vemos muitas vezes o mal que é acometido às pessoas como algo sendo como algo imposto por Deus, como sendo algo feito por Deus, praticado por Deus. Tivemos aí a perda, né, da cantora Marília Mendonça, um acidente de avião, e eu vi um post lá do irmão dela dizendo que não podemos compreender os desígnios de Deus, como se fosse Deus o causador do acidente, como se fosse Deus que determinou que ela viveria até aquele dia e morreria daquela forma. E aí acho que entra essa grande coisa aqui. A gente precisa entender a nossa condição enquanto seres caídos, vivendo no mundo caído, sob o efeito do pecado, e o salário do pecado é a morte. Todos nós, inexoravelmente, inevitavelmente, experimentaremos a morte, a menos que Jesus volte em nosso tempo. Então, se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, todos nós experimentaremos a morte. A morte, ela é inevitável. Eu lembro sempre, quando eu falo sobre isso, eu lembro sempre do irmão Beto, irmão Betão, quando ele sempre dizia nas aulas de escola bíblica dominical: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A gente rivaliza com a morte. Muitas pessoas, inclusive, vivem com a morte é o eixo central da vida dela. Ou ela vive como se nunca fosse morrer, então ela vive regaladamente como se a morte nunca fosse chegar, nunca imagina que um dia vai chegar, ou ela vive a vida inteira sob a perspectiva de que ela precisa aproveitar o máximo, viver o máximo, fazer o máximo, usufruir o máximo, porque ela vai morrer. Então a morte meio que vira o eixo da vida da pessoa. E acho que todos os extremos eles são perigosos. Mas entendendo que todos nós vivemos sobre um mundo caído, vivemos sobre a marca do pecado, a mácula do pecado, o salário do pecado é a morte, todos nós a experimentaremos. Existe a contingência e a causalidade. O que é contingência e o que é causalidade? Contingência a gente usa para falar da coisa que é a fatalidade. Você fala assim: quem foi o culpado? O que foi que eu fiz para merecer? Não foi feito nada. Não é uma consequência direta do seu ato. É uma fatalidade, é uma contingência. O que foi que você fez? Você é um trabalhador dedicado, você sempre chegou no horário, fica até mais tarde, sempre vestiu a camisa da empresa, mas de repente a empresa faliu e você se viu desempregado. Quem é o culpado do seu desemprego? Você não é o culpado, você é meio que uma vítima daquele sistema. E não há culpados, é uma contingência, é uma possibilidade. Contingência é uma coisa que pode acontecer ou não pode, ela é aleatória.
Não existe uma relação direta de... A gente fala de semeadura e colheita, né? Eu semeei e estou colhendo o que eu plantei. Não é uma relação direta, é uma contingência. Ao contrário da causalidade, que é o mal que é causado. É aquilo que eu faço hoje que vai refletir amanhã. Você consome álcool em excesso e amanhã reclama que está com cirrose hepática. Nossa, mas olha como Deus é mau. Eu desenvolvi cirrose, e sendo que você passou a vida inteira consumindo álcool em excesso. Então isso é causalidade. Eu vejo, estava até conversando com meu sogro esses dias, a geração do meu sogro, que começou a fumar lá nas décadas de 50, 60, eles nunca faziam ideia do que aquilo ia provocar no organismo deles algumas décadas depois. Mas a geração de hoje tem a informação, e mesmo assim as pessoas continuam fumando. Mesmo assim jovens continuam indo pro vício do tabagismo, mesmo sabendo dos efeitos. Então, ou seja, isto é causalidade. Eu sei o que aquilo vai provocar e eu estou mesmo assim assumindo o risco. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Existe uma aleatoriedade do viver, e isto não é uma determinação de Deus. Isto é o risco de quem põe o pé no chão da vida. Isto é o risco que todos nós assumimos ao encarar a vida. Existe uma aleatoriedade. Existe algo que nós não dominamos, que nós não controlamos. É aleatório, é contingente. Mas existe aquilo que eu posso fazer. Então temos que ter este equilíbrio. Entender o que é causado e entender o que é aleatório. E Deus, Ele não é um ditador. Ele não determinou. É simplesmente a consequência do nosso pecado. Eu sempre vejo, por exemplo, vira e mexe acontecem atropelamentos, acidentes com ciclistas. E eu tenho na bicicleta, ultimamente, o meu meio de locomoção principal. Então as minhas principais locomoções para ir trabalhar, para tudo, eu faço de bicicleta. É interessante porque a gente convive sempre com a violência do trânsito. A gente convive sempre com o motorista que ele joga o carro em cima do ciclista, porque na cabeça dele aquele ciclista não devia nem existir, não devia estar ali. E ele é mau, ele quer causar o dano, ele quer dar o susto, ele quer dar uma pegadinha, ou ele quer derrubar mesmo. E nesse de derrubar, que para ele é só uma brincadeira, ele pode tirar a vida de outra pessoa. Existe, para o ciclista aquilo foi contingência, para o motorista aquilo foi causalidade. Ele optou por aquilo. E aí existe uma tensão de viver em sociedade. O viver em sociedade traz pra gente esta coisa de que as minhas ações refletem no outro. As minhas decisões, elas não são isoladas, elas refletem diretamente no meu próximo. Mas eu tenho as minhas escolhas. Eu hoje eu estou andando parecendo um show pirotécnico, né? Normalmente quando eu ando na rua, eu ando com um monte de luz piscando, com colete refletivo, com um monte de coisa. O que eu posso fazer para o motorista me ver, eu faço. Mas mesmo assim o motorista me fecha. Mesmo assim ele joga o carro em cima de mim. Por quê? Porque foi uma decisão dele. Não foi porque ele não me viu. Porque eu estava o mais sinalizado que eu podia. Mas mesmo assim ele vai jogar o carro em cima de mim. Então, olha só, pra mim é uma contingência. O que eu fiz o máximo que eu pude. Mas sempre tem um componente que eu não controlo. Sempre tem algo que está fora do meu controle. E a gente tem essa tendência de querer ser controladores de tudo. De querer ter tudo programado. Então, eu acho que este é um ponto importante. Deus, ele não determinou, mas a gente assume o risco de viver em sociedade. Ou é isso, ou você se isola no meio do mato, e mesmo assim você corre o risco de uma besta fera entrar na tua casa e te devorar. Então, sempre haverá um componente imprevisível, sempre haverá uma contingência para a gente lidar.
E Deus não determinou. Não foi uma determinação divina. Mas a gente que também crê, e aí é um outro ponto, a gente também crê no cuidado de Deus. A gente também crê que Deus ele protege os seus filhos. A gente também crê que Deus ele tem uma obra em nossas vidas e que ele espera de nós algo e ele muitas vezes ele cuida de nós para que nós possamos dar cabo à nossa obra. Eu sempre lembro, para quem não se lembra do meu acidente na igreja, quando eu caí lá de cima do telhado da igreja. Eu tenho companheiros, amigos de trabalho que morreram em quedas muito menores. Morreram em quedas bem menores do que a queda que eu tive. E por que Deus preservou a minha vida e não preservou a dele? Eu não sei explicar. Eu não sei dizer por que eu caí lá de, sei lá, deve ter ali uns 6, 7 metros, pelo menos, de altura, e não tive nenhuma fratura, e colegas de trabalho caíram de 3 metros, 4 metros e faleceram. Então, existe um mistério, existe algo que eu não controlo, existe algo que está encoberto para nós agora, que acho que é exatamente o que vem na sequência. Nós não temos a visão do todo, nós vemos apenas o momento. Deus está vendo toda a linha temporal e todas as possibilidades de todas as linhas temporais, que a gente falou um pouquinho sobre isso na outra aula. Então, eu não posso falar, eu sou predileto de Deus em razão do outro. Até porque eu não tenho a visão da rivalização da morte. Se eu tenho a fé em Jesus Cristo, se eu acredito em vida eterna, se para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. A morte, ela é para mim apenas um ritual de passagem deste plano onde há dor, onde há choro, onde há sofrimento, para um plano muito melhor, onde viveremos a eternidade conhecendo a Deus. E Deus é a eterna novidade em que Ele nunca se esgotará de se apresentar como algo novo para nós. Passarei a eternidade conhecendo esta eterna novidade face a face, e não mais como um reflexo no espelho. Então, para mim, a morte é minha amiga, ela não é minha inimiga. Mas se Deus me preservou com vida, é porque Ele ainda quer, Ele ainda espera algo de mim. E eu não sei falar. Porque para mim, morrer estava bom, viver está bom também. Não existe essa rivalização, porque para nós o viver é Cristo. E agora, o último inimigo a ser vencido, isso é a palavra do próprio Paulo, é a morte. A morte já não é mais uma inimiga minha. Muito pelo contrário. Para os santos, para aqueles que vivem para Deus, a morte é só a certeza do descanso, da passagem para um plano muito melhor. Então eu acho que isso é uma coisa bastante importante. A gente está já quase 25 minutos de aula e não saímos do primeiro versículo. Vamos dar sequência. A próxima parte, o paradigma de Jó. Versos 20 e 21 diz: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor não permitiu que eu partisse? Por que o Senhor me conservou com vida? Por que eu nasci dessa forma? Por que eu tenho essas características inatas que vêm desde o berço? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É interessante porque este questionamento que é feito é usado o paradigma de Jó. Jó faz essa pergunta para Deus, tentando entender a causa do sofrimento dele. E a resposta de Deus fala assim: Jó, baixa o farol, abaixa o farol. Onde é que você estava quando eu lancei os pilares, as fundações do universo? Onde que você estava? Calma. Você está vivendo um momento. O momento é ruim, o momento é turbulento, o momento é nebuloso. Você não consegue chegar muito longe. Mas calma,
Porque tão certo como o sol existe, o dia mau vai passar. Tudo é uma fase. Usando o salmista, né, como exemplo, o salmista sempre fala da noite onde há choro, onde há ranger de dentes, onde há escuridão, mas nós temos a certeza de que o dia irá raiar, o sol há de brilhar mais uma vez, como diria a música. Agora eu não lembro se acho que é do Nelson Sargento, que ele fala sobre o juízo final. Então é um sambinha bem antigo, uma música muito boa. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de raiar nos corações. Então é mais ou menos sobre isso, o paradigma de Jó. Jó é uma discussão muito grande na academia, porque uns dizem que Jó existiu, outros querem falar assim, existiu, mas em qual época? Então, em qual época que Jó existe? Alguns acreditam que ele é pré-abraâmico, então Jó existiu muito antes do próprio Abraão. Outros vão dizer que Jó não existe, ele é um conto didático que era usado pelo povo hebreu. Então, por conta do estilo de escrita do livro de Jó, dentro da língua hebraica, o estilo de escrita de Jó é um estilo poético. Então Jó é escrito em forma de poesia. Então alguns vão dizer Jó existiu, Jó não existiu, porque é uma poesia, e fica essa discussão. Mas discutem tanto sobre isso e esquecem do ensino central do livro de Jó. O ensino central não é se Jó existiu ou Jó não existiu. O ensino central é de como que Deus manifesta o seu amor, a sua graça, a sua longanimidade, mesmo no dia mau. Como que Deus pode ser o consolo de um coração aflito. Como que a gente pode encontrar em Deus a cura do nosso luto, a cura da nossa depressão. Como que a gente pode encontrar em Deus a esperança. Então acho que este é um ensino central, porque dias podem ser dias bons ou podem ser dias maus. Existe uma contingência. Você pode fazer tudo certinho e mesmo assim você está exposto à contingência. Mas independente do que acontece, independente da luta, independente do deserto que atravessemos, a companhia de Deus, o amor de Deus é uma certeza inegociável nas nossas vidas. Porque assim nós cremos neste cuidado dele, inclusive no dia mau, no dia do luto, no dia da perda, no dia do desemprego, no dia em que talvez você não tenha algo para dar para o seu filho comer. Mesmo diante de todas essas dificuldades, de todas essas talvez contingências ou talvez causalidades, porque num Brasil como o nosso, de tanta desigualdade social, a gente sabe que quanto menos instrução você tem, eu falo de instrução formal, de escolaridade, quanto menos instrução você tem, maiores as chances de você virar reserva de mercado, que é aquele grupo de pessoas que é colocado dentro do desemprego, do subemprego, para poder garantir que aqueles que estão empregados tenham salários mais baixos, benefícios menores. Então, quanto menos eu estudo, maiores as probabilidades de você virar reserva de mercado de um mundo capitalista. Então, eu sabendo disso hoje, e mesmo assim optando por não estudar, você está assumindo o risco de amanhã ou depois virar uma reserva de mercado. Porque a cadeia é muito simples, né? O PhD, o cara com pós-doutorado, quando ele se vê desempregado, ele vai pegar o emprego do cara que é mestre. O cara que é mestre, que perdeu o emprego pro cara que tinha um doutorado, um pós-doutorado, ele vai pegar o emprego do cara que é graduado. E aí a cadeia vai descendo. O graduado vai pegar o emprego daquele cara que tinha ensino técnico ou ensino médio. E para baixo do ensino médio já não sei mais, porque hoje quase ninguém emprega ninguém com ensino médio incompleto.
Então, esta é a realidade do mundo que nós vivemos. E aí quando eu entendo essas realidades, eu entendo essas possibilidades, e mesmo assim eu opto por não investir em algumas seguranças reais para o mundo de hoje, a gente está jogando com a contingência. Pode acontecer, como pode não acontecer. Mas eu sei que existe uma probabilidade, existe uma aleatoriedade, e os números não jogam ao nosso favor. Afinal, se jogassem, eu tinha nascido rico, loiro, dos olhos azuis, talvez, né? Porque existe também o problema racial no Brasil, e tem um recorte da pobreza, e ela está diretamente ligado a raças específicas, a etnias específicas. Mas esse é assunto para outra aula, talvez para a aula especial do Dia da Consciência Negra. Mas vamos lá. Então, o paradigma de Jó, ele está falando exatamente sobre isso. O autor, eu até falei sobre isso na outra aula, o Tim Keller, ele pega esse exemplo, né, para falar exatamente sobre essa questão de que Deus tem um direito de propriedade sobre o homem, porque ele é o Criador. E eu tenho uma dificuldade gigante com esse argumento, porque eu não consigo ver Deus como esse Criador que cria o homem para mandar para o inferno. Não casa com a Bíblia, não casa com as Sagradas Escrituras. Um Deus que sai do seu trono, um Deus que, sendo ele se divide para que a partir desta múltipla manifestação dele, ele possa ser um novamente. Ele se manifesta numa trindade, e nós, trindade é outro mistério, nós acreditamos na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Este Deus que se divide, os três são pessoas com particularidades, com papéis diferentes, mas os três são um. Eles compartilham de uma mesma unidade. E este Deus que se move dos altos céus, sai do seu trono para ir ao mundo, resgatar um homem perdido, não me parece um Deus que vai construir, que vai criar, que vai fazer um homem único e exclusivamente para mandá-lo para o inferno. Vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas este é o argumento que o autor usa. E este argumento que o autor usa, de que eu tenho propriedade, logo eu faço o que eu quero com você, eu tenho direito de propriedade, é o mesmo argumento dos colonizadores. É o mesmo argumento dos escravagistas. É o mesmo argumento daquele cara que foi lá na África, arrancou pessoas do seio de suas famílias, arrancou pessoas de suas casas, arrancou pessoas dos seus lares e escravizou elas, e depois se posicionou como dono delas. Eu sequestrei aquelas pessoas e agora eu me digo como dono delas. Eu sou seu dono, eu faço de você o que eu quero. Esse argumento é muito difícil, é muito complicado. Então eu não consigo aceitar esse argumento. É o argumento do colonizador que chegou aqui, não tomava nem banho, aprendeu a tomar banho com o índio e falou que a cultura dele era superior à cultura dos índios. Os índios sempre viveram em harmonia com a natureza. A gente não consegue fazer nada sem destruir a natureza. A gente não consegue fazer nada sem desmatar. A gente não consegue fazer nada sem arrancar árvores e jogar asfalto no lugar. E a gente fala que a nossa cultura é superior à dos índios. É realmente algo para a gente pensar bastante. Então eu não consigo comungar com este argumento. Mas eu penso exatamente neste Deus que está nesta caminhada conosco, e que ele não é um Deus fraco, ele não é um Deus que ele vai ser surpreendido, como alguns teólogos pintam. Um Deus que, quem imaginaria um desfecho como esse para esta história? Não há como surpreender Deus, porque ele conhece todas as linhas temporais. Mas existe uma participação nossa. Nós precisamos crer, nós precisamos nos arrepender. Existe uma obra de salvação que é uma obra totalmente feita por Deus, propiciada por Deus, porque se não fosse o Senhor,
sair do seu trono para vir ao mundo resgatar o homem, nós estaríamos todos perdidos, todos condenados. Então Deus faz isso, a obra de salvação é dele, isso é graça, isso é favor imerecido. O anúncio de salvação está aí para todos, mas você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa se arrepender, para que você possa chegar nessa festa. Jesus dá lá conta a parábola das bodas, né? Onde os convidados rejeitam. Inclusive um dos convidados mata a pessoa que vai levar o convite. Então o convite é aberto para todos. Várias pessoas aceitam, mas nem todos que aceitam chegam na festa com vestimentas dignas para uma festa. E aí existem várias correlações que nós podemos fazer, mas o convite da festa foi dado por Deus. Nós podemos aceitá-lo ou não. Então existe uma dubiedade da obra de Deus com também passar por um arrependimento profundo e genuíno em nós. Todas essas coisas são muito importantes. Então eu ainda coloquei aqui, não se colocar como juiz de Deus. Porque algumas pessoas podem se perguntar por que Deus recolheu a Marília Mendonça, uma mulher que sempre, pelo menos até onde eu sei, né, conheço pouco, mas até onde eu sei, muito envolvida com atividades sociais, sustentava ONGs, uma pessoa que para o nosso convívio, uma pessoa que se importa com essas questões, para nossa estética moral, seria uma pessoa que nós diríamos que é boa. E tem tanta pessoa aí defendendo o torturador, tem tanta pessoa aí causando morte, tantas pessoas más e que estão aí fazendo o mal para todos. Por que ela e não este? Então, nós não temos que julgar Deus, até porque não foi Deus que fez isso. Isso cai dentro da contingência e da aleatoriedade da vida. Por isso que nós precisamos nos arrepender hoje, irmãos. Nós precisamos hoje nos arrepender, porque hoje é o dia da salvação, não amanhã. É hoje, é agora. Porque amanhã eu não tenho. O passado já foi, é passado. O amanhã é incerteza. O que eu tenho é o hoje. Então, se não é hoje, quando será? Será que vai ter a outra oportunidade? Será que vamos ter essa segunda oportunidade? Não sabemos. Existe a aleatoriedade de viver. Então, isso é bastante importante para a gente. Vamos dar sequência? Já estou falando bastante sobre isso, né? Versos 21 a 24, os vasos de honra e vasos de desonra. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. A questão dos vasos de honra e vasos de desonra, a gente tem que entender que Deus preparou, o vaso é o mesmo, o barro é o mesmo, porém um vaso é de honra, o outro vaso é de desonra. Qual que é a diferença entre um vaso de honra e um vaso de desonra? A diferença está aqui, conteúdo. 2 Coríntios 4, inclusive, dependendo também do historiador, né, 2 Coríntios é anterior a Romanos. 2 Coríntios 4, Paulo está falando exatamente a respeito do ministério e da mensagem do Evangelho que foi confiada a ele, e ele fala: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário,
Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Paulo está falando exatamente sobre um exemplo a ser seguido, de dar um exemplo. Tem aqui uma questão não apenas de ortodoxia, que é uma coisa que a gente gosta bastante de falar, que ortodoxia é uma palavra bastante arrogante, porque a palavra ortodoxia significa ensino correto. Então o cara que está ensinando, ele já pressupõe que o ensino dele é o correto e não o do outro. Então a palavra ortodoxia, ela carrega uma jactância, ela carrega uma arrogância presumida. Mas Paulo está falando aqui não apenas de ortodoxia, não apenas de uma teologia bonitinha, alinhada, florida, mas também de uma vida prática, que possa oferecer exemplo. Então ele está falando de ortopraxia, que é como que a gente coloca isso na prática, na vida. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, se você não entendeu, é para os que se perdem que está encoberto. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Percebam que quem cegou o entendimento não foi Deus, foi o Deus deste século. Então, são as ideologias vigentes, são os discursos que nós temos hoje, são as filosofias. Eles é que cegaram o entendimento dos incrédulos, para eles não resplandecesse a luz. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, esta mensagem do Evangelho está contida nesses mesmos vasos de barro. Então, o que muda um vaso de honra para um vaso de desonra é o conteúdo, é aquilo que está lá dentro. E este conteúdo, ele está diretamente relacionado ao arrependimento pessoal. Este conteúdo está diretamente relacionado com se colocar aos pés de Jesus como servo. Está diretamente relacionado com se render à grandiosidade da obra de salvação que nós não compreendemos plenamente, mas do pouco que conhecemos, do pouco que nos foi revelado, do pouco que Deus permitiu que nós pudéssemos entender, porque nós não temos a capacidade de entender ela plenamente. Nós hoje nos rendemos para esta obra. Nós hoje dedicamos todo o nosso ser em integralidade, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos para esta obra de salvação, entendendo que você ainda corre o risco de, através de você, pessoas serem salvas e mesmo assim você não ser, porque não é só o anúncio, precisa ter rendição plena, tem que passar pelo arrependimento. Não é só entender o discurso e replicá-lo, é também vivê-lo na forma mais genuína possível na sua vida. Então, o tesouro que nós temos está guardado em vasos de barro. Paulo conclui: em tudo somos atribulados, contingências, porém não angustiados, perplexos. Quem imaginou que isso poderia acontecer? Mas não desanimados, porque em última instância nossa esperança está em Deus. Perseguidos. E se a perseguição for por amor pela palavra, pela pregação da palavra, que venha. Mas eu posso estar sendo perseguido pelos meus próprios erros também. Mas eu não estarei desamparado. Independente se é causalidade ou se é contingência, nunca estarei desamparado. Abatido, porque a tristeza vem sobre nós também. Mas nunca destruídos.
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Isso é pesado, forte, e é a escritura paulina. E aí é onde eu falo, precisamos usar tudo o que Paulo escreve, precisamos usar todos os escritos de Paulo para poder entender sobre o que ele está querendo falar. Inclusive, um outro ponto que é bastante importante, que ele fala que Deus suporta com longanimidade, com paciência. Ele suportou com paciência os vasos de ira, preparados para a perdição. Preparados para a perdição, porque inevitavelmente, se o conteúdo deste vaso de barro for um conteúdo mau, ele será preparado para a perdição. Não tem outro caminho. A gente acha, algumas pessoas acham que nós vivemos a partir de uma realidade de que dependendo do que eu fizer eu vou para o inferno, dependendo do que eu fizer eu vou para o céu. Não. Você não está entendendo. A condenação é o ponto de partida. Condenados nós nascemos. Condenados nós somos, porque o mundo é mau, a gente tem a influência da cultura. E mesmo sem a cultura do mundo, o mal está dentro de nós. Ele brota, ele germina dentro de nós. Por isso é que se não houver este arrependimento, a condenação é algo inevitável. A única coisa que nós podemos fazer para evitar esta condenação é nos arrependermos e nos prostrarmos diante da grandeza da mensagem do Evangelho. A mensagem do arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Então Deus suporta com longanimidade os vasos de ira. Por que ele suporta com longanimidade? Por que ele não encerra? Por que ele não fecha a conta? Por que ele fala assim, não, chega, já deu. Já deu. A medida da maldade dessa geração já deu. Vamos acabar com isso aqui. Que brincou, chega. Não é verdade? Por que ele não faz isso? Porque a vontade de Deus não é condenar o mundo, como muitos acreditam. A vontade de Deus não é condenar a todos, como muitos acreditam. Segundo o próprio Paulo, em 1 Timóteo, eu coloquei aqui o capítulo 2, versos do 1 a 6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Orem por todos, bons e maus, em favor dos reis e de todos aqueles que se acham que estão investidos de autoridade, para que nós vivamos uma vida tranquila e mansa. Porque todos nós sabemos que um governante mau, ele leva a nação à ruína. Um governante mau, ele leva a nação a ter que procurar comida no lixo. Um mau governante nos conduz para a destruição. Então, por isso que ele fala, precisamos orar em favor dessas pessoas que acham que estão instituídas de autoridade, para que toda a nação viva uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual, a vontade de Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é Cristo. Um dos versículos mais maltratados nos últimos anos foi: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como se a verdade, para alguns, ela é objeto de relativização. Então a verdade, não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. A verdade é a verdade, meu amigo, cara pálida. Não existe relativização da verdade, existe a verdade. Ela é absoluta. O que existe é o contexto. Eu tenho o meu contexto, você tem o seu. Por que que o Henrique é quem ele é? Você vai precisar conhecer a minha história para entender por que eu cheguei até aqui.
Você vai precisar conhecer como que o Evangelho chegou até mim, para entender como é que eu cheguei até aqui. Você vai precisar conhecer as minhas experiências e como que eu tive que elaborar os meus traumas, as minhas dores, as minhas frustrações, para entender como é que eu cheguei até aqui. E isso sim é relativo. Agora a verdade, ela é a verdade. E Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Cristo, ressurreto, revelado no coração das pessoas. Então esta é a verdade. A verdade não é qualquer outra coisa. Vou contar a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade sobre a ditadura. Eu não quero saber. Isso para mim é ponto pacífico. A história está aí, nós temos documentos que vão mostrar o que aconteceu, mas as motivações mesmo daquelas pessoas é só o próprio Deus que vai conhecer. Nós julgamos os atos, nós julgamos as consequências, nós julgamos o exterior, a estética da ação, mas só Deus consegue olhar para a intenção, olhar para realmente o que move aquela pessoa. Então, a verdade é a verdade e ponto. E a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque só tem um Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Só existe um Messias para nós. Só existe uma pessoa capaz de trazer redenção. É Cristo Jesus, o homem. E isto quer dizer muito. Quando ele fala Cristo Jesus, não o Cristo Jesus Deus, mas o Cristo Jesus que veio ao mundo, o Cristo Jesus que se entregou. Não o leão, mas o cordeiro que se entregou na cruz por amor de muitos. Nem todos vão entender, nem todos aceitarão este convite, mas aqueles que entenderem, esses serão salvos. Verso 6, o qual a si mesmo se entregou em resgate por todos, testemunho este que se deve prestar em tempos oportunos. Um testemunho que nós devemos guardar sempre. A obra de salvação de Jesus em nossas vidas. Amém? Então, a longanimidade de Deus, não a autoridade, não Deus como um ditador, mas Deus, ele é longânimo, suportando esses vasos de ira, suportando essas pessoas que cheia de empáfia, todas embostadas, ventre cheio de bosta e acha que é alguma coisa a mais do que o outro. Essas pessoas são vasos de ira que Deus os suporta, porque Deus também quer que elas se arrependam. Eu falo hoje sem nenhum medo de errar. Ninguém odeia mais do que o cristão. Na nossa sociedade moderna, ninguém está mais cheio de ódio, de ira, do que o cristão. O cristão, ele carrega uma ira, um ódio dentro dele, que ele quer condenar todo mundo vai para o inferno, menos ele. Filho, isso não é de Deus. Olha, eu fico até cansado. Esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é sair mandando todo mundo para o inferno, principalmente todo mundo que não é igual a você. A vontade de Deus é agir com longanimidade, com paciência, com amor. Porque até mesmo esses vasos de ira, eles podem se tornar vasos de honra. Porque a diferença do vaso de ira para o vaso de honra é você encher ele com o Evangelho. Deixar que o Espírito te preencha. Vaso. Falando agora numa expressão mais pentecostal, que nós também somos pentecostais, deixa Deus te encher com azeite da mensagem do Evangelho. Não resista à obra de Deus na sua vida. Para finalizar, que já vamos para quase uma hora, o exemplo dos profetas, o testemunho dos profetas. Verso 25. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada aquela que não era amada. No lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel,
dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Tem toda aqui uma questão a respeito dos judaizantes, certo? Não dá para recortar esse texto deixando ele de fora a questão dos judaizantes, que achavam que só o judeu genuíno ia ser salvo. E aí eles tentavam fazer o quê? O gentil convertido, eles tentavam transformar num judeu, em um prosélito. Então a salvação partia a partir de um lugar étnico e religioso. Então você precisa seguir essa religião. E aí, filho, simplesmente sinto muito. A salvação está em Cristo, não no cristianismo. A salvação está para além da religião cristã institucionalizada. A salvação do Cristo está muito acima disso. Aí lembrem da palavra de Jesus, que acho que é de Jesus, agora me deu uma dúvida se foi Jesus, foi João Batista. Foi Jesus, sim. Cobradores de impostos e prostitutas estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Isso é o que Jesus fala para os fariseus, para os representantes religiosos, para aqueles que tinham na religião a sua esperança e não no Deus que se manifesta ao homem salvando. Cobradores de impostos e prostitutas estão entrando no reino dos céus antes de vocês. É mais fácil salvar a prostituta que tem total certeza de que está errada, de que está em pecado, do que salvar o religioso que acha que é santo. Este é o ponto. Esta está mais próxima de aceitar a mensagem do Evangelho do que aquele. Porque ela já sabe. Ela sabe que ela está numa condição em que ela também está sendo explorada, mas que é a saída que ela teve. Foi a resposta que ela teve. Foi a forma que ela encontrou para sobreviver. Muitas estão ali desde a infância, porque esse é um tema que a igreja não se preocupa muito, que é a prostituição infantil. Muitas foram colocadas ali desde a infância. Alguns, principalmente os transexuais, são colocados para fora de casa pelos seus pais religiosos, ainda na adolescência, quando eles se assumem homossexuais, o pai põe para fora. E a única forma de sustento que aquele jovem encontra é na prostituição. Então, a verdade é uma só. Mas olha o contexto. Entenda o que levou. Qual foi a caminhada para chegar até ali? E aí eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, não estou fazendo afago no pecado de ninguém, nada disso. Mas esta pessoa, ela está mais próxima do encontro genuíno e verdadeiro com Cristo do que o religioso, que tem a plena certeza que vai para o céu, que tem a plena certeza de que é um santo, moralmente ilibado. Então, este é um ponto para a gente pensar. Por isso que o profeta fala: chamarei meu povo aquele que não era meu povo. Porque o próprio povo de Israel estava completamente perdido. Aqueles que achavam que não eram amados, eles é que são amados, serão amados por Deus. E tem toda a questão a respeito do remanescente. O remanescente é o que será salvo. O contexto de Isaías era exatamente o contexto do cativeiro babilônico, que
segundo os próprios profetas, ele vem por conta da idolatria. Ele é uma consequência, ele é uma paga, ele é uma causalidade, ele não é uma contingência. Os profetas vinham falando, vinham avisando: olha, vocês vão continuar nessa prática, isso vai dar ruim lá na frente. Mas as pessoas, é só um louco, porque profeta naquela época era um louco que gritava nas ruas. Hoje, qualquer profeta, se tivesse um profeta nos moldes do Antigo Testamento, hoje na nossa sociedade, a gente mandava ele para o manicômio. Então ninguém dava ouvido, ninguém ligava. Veio o dia mau. A cidade foi destruída, mas sempre havia um remanescente. Então este remanescente foi o que salvou a nação. É um lugar de privilégio. É um lugar de privilégio. O remanescente ser visto como um remanescente, que era uma coisa inclusive que o judeu não conseguia entender a respeito do samaritano. Porque judeu não gostava de samaritano, principalmente porque samaritano ele era sincrético. Ele era um tipo de judeu que ele absorveu culturas e religiões, certo? Culturas e religiões de outros povos e agregou aquilo na religiosidade deles. Então o samaritano ele era sincrético. O judeu não, ele carregava dentro de si aquela prerrogativa da pureza cerimonial religiosa. Porém, o que o judeu não entendia é que ele só carregava isso porque no cativeiro que o judeu passou, ele teve o privilégio de viver em bairros somente de judeus. Eles preservaram as tradições, preservaram os costumes. Eles tinham os textos sagrados para eles continuarem lendo. Então ele tinha várias coisas que eram ali objeto dele para poder manter a cultura. O modelo de cativeiro babilônico favoreceu para que a cultura judaica fosse mantida. Os samaritanos não tiveram isso. Os samaritanos tiveram um cativeiro assírio muito mais violento, muito mais feroz, e o objetivo dos assírios era aniquilar a cultura. Então eles foram mandados para diversos lugares, sozinhos, isolados. Tiveram que conviver totalmente com a outra cultura e perderam muito da cultura deles, porque você não convive mais com os seus, você não fala mais a sua língua nativa, você só vai falar a língua do outro. E aí todas essas questões fizeram com que os samaritanos perdessem muito da cultura e adquirissem a outra cultura. Então é impuro, só que eu não estou olhando para o contexto dele. Eu não estou olhando para a realidade da vida que ele teve. Eu simplesmente olho para o privilégio. E a partir do meu lugar de privilégio, eu julgo o lugar do outro que não teve o mesmo privilégio. Para finalizar, a coisa mais importante é que quando um doutor da lei, um intérprete da lei, chega em Jesus e fala: mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus, sabendo que se tratava de um intérprete da lei, de um cara de nível acima, não era um povão, não era dos estratos mais baixos, era um cara que tinha por prática ler e interpretar a lei. Ele fala assim: você é intérprete, o que você me diz? Olha que coisa bacana, ele fala exatamente aquilo que Jesus fala. Ele fala assim: não, para mim herdar o reino dos céus, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Acabou. Todo o restante é consequência desses dois atos. Ele falou assim: olha, você sabe o que tem que fazer, que legal, faça isso e viverás. Aí ele, percebendo que caiu numa armadilha, ele fala assim: poxa, mas quem é o meu próximo? Peraí, não, quem é o meu próximo? Porque agora eu quero relativizar quem é o meu próximo. Jesus usa a parábola do bom samaritano. O samaritano é o paradigma da teologia prática. A teologia dele estava errada.
teologicamente todo bagunçado, cheio de coisa sincrética. Acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. Certo? Um monte de coisinha errada na prática dele. Mas na vida religiosa dele, mas na prática de vida, quem é que realmente mostrava o amor ao próximo, independente de quem seria o próximo, foi o samaritano. Então, esse é um ponto, eu quero finalizar aqui, para a gente não se estender demais. Entendermos que a soberania de Deus é um mistério incompreendido por nós, nunca entenderemos ela plenamente, mas fujamos dos extremos. Em um extremo eu torno Deus um ditador, no outro extremo eu torno o homem o autor da sua própria salvação. Não é nem lá nem cá. Tudo que nós precisamos para ser salvos já foi propiciado por Cristo na cruz, e isso é graça, favor não imerecido. Está lá, está disponível. E o que você precisa fazer para alcançá-lo, que existe a sua parte, que é o que a gente vai falar na próxima aula, é se arrepender. Arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Vamos orar para finalizar? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração, em súplicas, com um coração contrito e humilde, reconhecendo, Senhor, que nada somos sem Ti, reconhecendo que diante de todos os desafios que nós encontramos, Senhor, diante de todas as contingências da nossa vida, diante de todos os erros que nós cometemos e que tem nos causado muito mal, nós reconhecemos que a nossa única e derradeira esperança é o Senhor. Que o nosso coração possa, após esta aula, estar favorável para a compreensão da mensagem do Evangelho, que tem como cerne o arrependimento. Que nós possamos nos arrepender, inclusive de nunca termos nos arrependido genuinamente. Que nós possamos abrir os nossos corações para a Tua Palavra e nós possamos entender que o Senhor é o autor da nossa salvação, mas que nós precisamos, Senhor, também cumprir o nosso papel, entender qual é a missão que o Senhor colocou para nós e qual que é a forma que nós devemos viver as nossas vidas. Que a Tua Palavra possa encontrar um terreno fértil em nossos corações e que ela possa germinar e que ela possa produzir frutos, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em mais este dia. Que o Senhor abençoe o nosso almoço em família e que nos abençoe em nossa vida e prática cristã. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Até hoje à noite, se Deus quiser. Um abraço. Amém.